Olá, meus amores mais lindos aí do segundo ano. Sejam bem-vindos novamente. Vamos agora à nossa segunda aulinha de língua portuguesa. E já sabe, não é? Dia de sexta-feira é dia de produção textual. Então vamos aí conversar um pouquinho sobre o gênero tirinha, gênero que nós estamos estudando aí durante esta semana, não é? Gênero bem legal, bem divertido, não é? Do jeito que vocês gostam, tem imagem, tem desenho, não é? Tem textos pequenininhos, bem legais que acabam chamando a nossa atenção, nos divertindo. Então vamos produzir? Então vem comigo. Hoje, dia 6 de agosto de 2021, sexta-feira, professora Franciane, segunda aulinha, produção textual de tirinha. Vamos produzir uma tirinha bem legal, tá bom? Então vamos conhecer a nossa habilidade. É EF15LP15, que diz o seguinte: escrever em colaboração com os colegas e ou com a ajuda do professor, HQ. Relato pessoal e carta pessoal, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. E aí, crianças, nós temos aí, ó, 3 gêneros textuais: o HQ, relato pessoal e carta pessoal. Mas nós vamos abordar hoje HQ, que são as histórias em quadrinhos, mais precisamente as tirinhas, tá bom? Que é aquele textozinho, não é? Aquela história em quadrinhos bem pequenininha, reduzida, bem curtinha, de no máximo, geralmente vai ter o quê? 4 a 5 quadrinhos, tá? E vai ter aquela presença do humor no final. Então, crianças, eu convido vocês a começar fazendo a leitura de mais uma tirinha bem legal. Nessa aula, crianças, eu trouxe várias tirinhas, tá? Além da Turma da Mônica, eu trouxe outras que eu também sei que vocês conhecem e vão gostar muito de ler. Então, vamos lá. A tirinha de número 1 que eu trouxe para vocês é da Turma da Mônica. Aí nós temos aí 2 personagens. Quem são? O Cebolinha e a Mônica, não é? Então, por onde que a gente começa a ler as tirinhas? Pela imagem, não é? Vamos fazer a leitura aí visual, a leitura de imagem. Depois que a gente lê a imagem é que nós vamos para o texto, tá? Para a gente compreender melhor. Então, aí vamos lá. O primeiro quadrinho, a primeira cena. Nós temos qual personagem? Nós temos o Cebolinha. E ele está aí trajando uma roupa bem diferente, não é? Da que ele costuma usar. Ele está utilizando aí um traje de pintor. Está aí com pincéis na mão também. E uma paleta de tintas. E observe que aí no seu balãozinho de fala tem uma nota musical, tem uma onomatopeia, não é? Indicando que ele está aí cantando, então ele está aí ó, passeando, assoviando, cantando, nananana, e ele vai caminhando. Como é que eu sei que ele está caminhando? Ó, observa que atrás do Cebolinha tem algumas linhas, não é? Que são as linhas cinéticas, que indicam que o personagem está se movimentando. Eu falei para vocês que é importante a gente saber dos elementos, ó, as linhas cinéticas que indicam o movimento dos personagens, não é? E aí sua expressão facial, muito alegre. Aí ele vai caminhando, no segundo quadrinho ele topa com a Mônica. Aí ele já abre aquele sorriso bem legal. E a Mônica aparece aí também toda contente e feliz. Será o que foi que Cebolinha disse para a Mônica? Então vamos ler o balão do Cebolinha. Mônica, posso te pintar? Olha aí, ele faz uma pergunta. E olha a resposta da Mônica. Claro, ficou toda contente. Mas no terceiro quadrinho, quando Cebolinha começa a pintar, não é? Ele está pintando aí, e cantando, assoviando, não é? E a Mônica já muda toda a sua expressão facial. Ela já está bem séria, bem zangada. Nem tem falas aí na Mônica, mas nós já conseguimos perceber pela imagem. Olha também esse negocinho em cima da cabeça dela, indicando aí que ela está furiosa, que ela está muito zangada. Então nem precisou de um textozinho aí, de uma fala, para a gente perceber que a Mônica não gostou nada. Então vamos ler por completo a tirinha. Cebolinha chega, assoviando, cantando, aí pergunta para a Mônica. Mônica, posso te pintar? Claro. Começa a pintar e ela fica totalmente zangada. Vocês conseguiram perceber o humor da tirinha? O humor está no fato de que Cebolinha pede para pintar a Mônica, mas ele não diz em qual sentido ele quer pintar a Mônica. Ele queria pintar o corpo da Mônica e ela pensou que ele ia pintar o seu retrato. Então é aí que está o humor, não é? Ela toda satisfeita, aceita, sem entender que na verdade ele vai pintá-la mesmo, né? Pintar
seu corpo, aí a sua roupa. Então, foi aí que gerou o humor dessa tirinha, a quebra de expectativa da Mônica. Pois bem, crianças, agora vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Temos aqui a tirinha, coloquei em tamanho menor e fazer algumas perguntinhas, tá? Por que perguntinhas? É assim, crianças, ó, quanto mais a gente se instiga, fica querendo saber, se questiona de certas coisas, mais a gente aprende. Então, por isso que eu sempre trago alguns questionamentos para vocês, tá? Para a gente poder pensar e analisar um pouquinho. Aí a primeira é, quem são os personagens que estão participando dessa tirinha? Nós temos dois, não é? Que é a Mônica e o Cebolinha. E o que acontece no segundo quadrinho? Temos aqui o primeiro quadrinho, Cebolinha sozinho, e no segundo, Mônica aparece. O que é que está acontecendo aí? Cebolinha pede para pintar a Mônica e ela aceita, não é? Ingenuamente ela vai lá e aceita. E por que a Mônica parece estar aborrecida lá no último quadrinho, crianças? Porque no segundo ela está aí toda feliz, toda contente, não é? Achando que vai ganhar um retrato. Mas, na verdade, ela foi o quê? Foi enganada, não é? Ela se iludiu aí, pensou totalmente diferente. Então, por que ela está aborrecida? Porque pensou que o amigo iria pintar seu retrato, não ela própria. Mas o que Cebolinha realmente fez? Ele pintou a Mônica, não é? Muito gaiato, Cebolinha. Eu tenho certeza que o coelhinho da Mônica, o Sansão, vai aparecer e vai resolver essa situação. Porque do jeito que a Mônica é, não é, crianças? Então temos aqui, agora vamos falar sobre os elementos, a estrutura das tirinhas. E quais são os elementos que nós podemos encontrar nesta tirinha, crianças? Temos aí vários elementos, não é? Que nos ajudaram a compreender essa mensagem. Que são as imagens, temos também os balões de falas, as onomatopeias, as linhas cinéticas, não é? Que indicam o movimento dos personagens, não é? O movimento, as emoções. Como é que a gente consegue perceber que a Mônica está aborrecida? Pela sua expressão facial e também, ó, essas linhas aí em cima da cabeça dela no último quadrinho, indicando aí que ela está furiosa, que ela está zangada. Então, foi através do quê? Das linhas cinéticas, não é? Indicando aí o movimento, a trajetória dos personagens, tá? E então, crianças, então chegou a hora da gente explorar o gênero tirinha. Já consegue conceituar, não é? Então, o que é o gênero tirinha? É um texto narrativo curto, de cunho humorístico, estruturado em quadrinhos, em que a imagem e texto aliam-se para contar uma história. Mas vale também ressaltar para vocês, crianças, que tem tirinhas que só tem apenas a imagem. Mas, por conta dos outros elementos, nós conseguimos entender toda a mensagem que o autor quer nos passar, certo? Pois bem, então vamos às características do gênero. As falas dos personagens são apresentadas em quê? Em balões, não é? E as expressões do rosto e do corpo dos personagens demonstram características, pensamentos e emoções, como a gente consegue observar ao analisar, não é, cada imagem das tirinhas. E cada cena, ela é apresentada onde? Dentro de um quadrinho, não é? Então cada cena é apresentada em quadrinhos. E também podem se apresentar onomatopeias, não é? E o humor, a graça, é uma marca desse tipo de texto, certo? Pois agora vamos analisar cada uma dessas características, tá? Individualmente. A primeira, o desenho dos balões, ele é fundamental para complementar a mensagem que você irá passar em cada um dos quadrinhos. Para isso, vários tipos de desenhos existem. Os mais usuais são, então aqui, quando você for montar a sua história em quadrinhos, sua tirinha, tá? Tem que ficar atento ao formato do balão, tá? Porque esse formato de balão vai ajudar a repassar a informação que você quer aos leitores, né? As pessoas que vão ler as suas tirinhas. Aí nós temos alguns exemplos, ó, bem mais pouco do que da aula anterior. Temos aqui o balão de fala, não é? Que tem uma linha contínua. E diz aí, tem uma falinha, ó. Você viu meu livro? Temos do lado o balão de pensamento, que é o quê? Que é o pensamento do personagem. Ele apenas pensou, ele não falou. Então, ele vai ter essas bolinhas, não é? E esse formato parecido com uma nuvem. Aí, olha aí o pensamento do personagem. Onde estará meu livro?
Aí temos o balão de grito, não é? Que é aquele com formato pontiagudo. E nós temos que fazer igualzinho pede, ó, gritar. Não! Tem que dar um grito mesmo. E embaixo nós temos as linhas tracejadas, que indicam o quê? O balão de cochicho, não é? O de fofoca. Tem que falar bem baixinho para ninguém escutar. E temos aí, ó, não conte isto para ninguém. Tem que falar bem baixinho. Temos também o balão de amor, certo? Demonstrando aí que o personagem está apaixonado. Acho que estou apaixonado. E o balão de ideia, que tem o quê? Tem a lâmpadazinha. E observe que ele tem as bolinhas, não é? Que vai até a cabecinha, direcionando, indicando o personagem que está aí tendo uma ideia. Por quê? Porque é só um pensamento. A ideia, ela fica onde? A gente começa por onde? Tem uma ideia? No nosso pensamento, não é? Na nossa cabeça. Então, por isso que tem aí esse formatozinho parecido com o balão de pensamento na ponta, tá? Então, crianças, agora vamos falar sobre as expressões do rosto e do corpo dos personagens, não é? Que vai nos ajudar a entender a mensagem que está sendo aí repassada pelo autor. Aí trouxe aqui, ó, os dois exemplos de duas cenas lá da tirinha que a gente começou estudando. Nós temos aí na primeira parte Cebolinha e a Mônica com um semblante aí muito alegre, muito feliz, não é? E isso é representado até na hora que a gente vai ler as palavrinhas, não é? O diálogo. Mônica, posso te pintar? Claro, a gente tem que falar com essa entonação, não é? Porque a gente viu a imagem, viu que eles estão felizes, não é? Então a gente acaba entrando, interagindo com o autor, com o texto, não é? Fazendo toda essa dinâmica. E já no outro aí nós temos uma expressão da Mônica bem mais séria, não é? Bem irritada. Fez com que a gente conseguisse entender o humor da tirinha, não é? Que ela ficou irritada, que ela pensou que era uma coisa, não é? E era outra, na verdade. Que não ia fazer a pintura dela em um retrato, ia sim pintar a roupa dela, pintar ela, e ela não gostou nada. E as cenas são apresentadas em quê? Em quadrinhos. Então eu trouxe aqui, ó, mais uma tirinha para a gente conversar um pouquinho sobre ela, do cachorrinho Snoopy. Quem gosta do Snoopy? Eu adoro o Snoopy. Aí temos aí o Snoopy, sua coleguinha, não é? E este aí, ó, são dois quadrinhos, então tem duas cenas dessa tirinha. E diz o seguinte, a menina, ela olha para o outro lado, não é? Em direção a uma porta, e ela diz algo, ó, tem um cachorro aqui querendo entrar. Aí na outra cena, o Snoopy passa na frente dela e ele diz, ó, um cachorro não, o cachorro. Mas observe que aqui é o pensamento do Snoopy. Cachorro fala? Não fala. Vai acontecer de a gente encontrar algumas tirinhas que tem fala de personagens e animais, tá? Mas neste caso aqui o Snoopy, ele só pensa, né? Porque como é que eu sei que ele está pensando? Tá lembrado das bolinhas do balão de pensamento? Então olha aqui, crianças, ó, tem as bolinhas do balão de pensamento. Então foi só um pensamento do Snoopy. E ele diz assim, ó, um cachorro não, o cachorro. Então onde é que está o humor dessa tirinha aí? Porque o Snoopy ele não quer ser chamado de ser um cachorro comum, qualquer cachorro, um cachorro. Ele é um cachorro especial, não é? Ele é um cachorro aí que tem várias tirinhas, histórias em quadrinhos falando dele. Então ele diz que é o cachorro. Vamos ler a mensagem inteira agora, a tirinha toda? Então diz o seguinte, tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não, o cachorro. E ele vai saindo, ó, todo de nariz empinado. E também vai ter o quê nas tirinhas? As onomatopeias. Eu adoro a parte das onomatopeias, porque eu tento descobrir o que significa cada uma. E tem as onomatopeias para representar sons de objetos ou barulhos, não é? Como aqui nós temos alguns exemplos de coisa quebrando. Como é que a gente fala? Diz aí em casa. Trás, trás. E de tiro? Bec. Batendo em algo. Como é que a gente fala? Tum. E o soco? Soque. E o pingo? Ping. Batendo na madeira ou em uma porta? Bem facinho, não é? Toque, toque. Barulho de mola? Toing. De um beijo? E tem várias outras onomatopeias, viu, crianças? Tem uma infinidade de onomatopeias bem legais, bem divertidas, que indicam diversos tipos aí de sons de objetos e de barulhos, tá? E dentro dos balões, nós vamos ter as onomatopeias para representar emissão de sons produzidos pelas pessoas ou animais. Então aqui ó, nós temos alguns exemplos, ó. Nós temos um gatinho aí e olha o que ele diz. Gluck, gluck. Esse gatinho aí está com medo, não é?
temos aí um menino no meio. E olha como é que esse menino tá. Ele vai fazendo assim, né? É porque ele está zangado, não é? Está enraivecido. E do lado nós temos um urso aí se deliciando, se alimentando. E quando ele está comendo, ele faz chum, 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 chum. Bem legal, não é, crianças? Pois bem, e uma marca registrada, não é, desse tipo de gênero textual, é a presença de humor. Aí responsável por nos divertir, não é? Nos entreter. Então nós temos aqui mais uma tirinha, tá? E dessa vez é de um gato muito preguiçoso. Vocês conhecem esse gato, não é? É o Garfield, não é? Aquele gato preguiçoso que só vive deitado, né? E tirando aí o seu dono, não é? Ele tira ele de umas ações, então vamos lá. E olha aí, no primeiro quadrinho, esse aqui de cima. Aí tem aqui uma onomatopeia, não é? De música. O gatinho deitado e ele pensando, ó, um balão de pensamento. John está assobiando. Então, John está assobiando. Aí aqui do ladinho, embaixo, no segundo quadrinho, na segunda cena, tem lá, 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 lá. E a imagenzinha, uma onomatopeia de som, não é? Agora está cantando. Aí John chega e faz uma perguntinha para ele. Vamos dar uma corridinha? Aí o Garfield diz assim, ó. Agora está contando piada. Por que ele está contando piada? Porque o Garfield é um gato que é preguiçoso, né? Então, ele não vai para lugar nenhum. Então, ele diz que John está contando aí uma piada, chamando ele para correr, para se exercitar, coisa que ele não gosta. Vamos ler de novo? Então, vamos lá. John está assobiando. Lá, 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 lá. Agora está cantando. Vamos dar uma corridinha? Agora está contando piada. Pois bem, crianças, hora da atividade. Já estudamos aí o gênero, não é? Já sabemos de todos os elementos que tem que ter. Então, eu trouxe aqui uma atividade para vocês. Vamos analisar aqui a tirinha abaixo, tá? Nós temos uma tirinha da Turma da Mônica, com quantos quadradinhos, quantos quadrinhos? 3 quadrinhos, 3 cenas, não é? E quem aparece? O personagem Cebolinha. Lá na última cena, nós temos uma personagem de trás da porta, não é? E parece que ela não está muito legal, não. Mas ali é a Mônica, não é? Então, vamos analisar por parte. No primeiro quadrinho, Cebolinha chega com umas flores, não é? Abre a porta. No segundo quadrinho, ele o quê? Já muda toda a sua expressão facial. Já fica assim meio já tem umas linhas cinéticas acima da sua cabeça, não é? Indicando que algo aí está acontecendo. E no terceiro quadrinho ele sai em disparada, sai correndo, deixa as flores no chão e a Mônica aparece por trás da porta, não é? Mas e aí, crianças? Tá faltando alguma coisa nessa tirinha, não tá? O que está faltando nessa tirinha para a gente compreender melhor a situação? O que foi que aconteceu? Está faltando o quê, crianças? As falas, não é? O diálogo dos personagens. Então, a nossa missão é, vamos colocar as frases nos balões corretamente, dando sentido à tirinha, tá? Então, nós temos aqui a tirinha novamente e eu trouxe as falas, tá? Mas elas estão aí, você tem que me dizer onde é que eu vou colocar cada fala. E a gente já percebe que é só no primeiro quadrinho que nós temos os balões de fala. Então, é só nesse momento que vai ter as falas dos personagens. O restante é só mesmo a imagem, não é? A leitura não verbal, não é? Então, e aí, crianças, o que vocês acham que o Cebolinha disse primeiro? Aí eu trouxe 2 frases, ó. E como prova, que é o jeito que ele fala, e como prova disso, até trouxe flores. Mônica, cadê você? Resolvi nunca mais te provocar. E aí, crianças, qual é a frase que nós vamos colocar primeiro? É esta em azul ou esta em rosa? Se você tiver dito que é esta em rosa, acertou. Mônica, cadê você? Resolvi nunca mais te provocar. Aí depois ele diz, ó. E como prova disso, até trouxe flores. Eita, mas será que a Mônica vai gostar do presente? No final, ela não gostou nadica de nada. Então, vamos ver como é que ficou a nossa tirinha, ó. Mônica, cadê você? Resolvi nunca mais te provocar. E como prova disso, até trouxe flores, todo contente. Aí, quando ele abriu a porta, o que foi que aconteceu com a pobre da Mônica? Estava perto da porta, foi jogada para a parede.
Então, quando o Cebolinha se deu conta que tinha aí machucado a Mônica, que observe, como é que eu sei que a Mônica está machucada? No último quadrinho tem as estrelinhas, não é? De tontura, não é? Que ela ficou tonta aí, ó, da pancada que ela recebeu. Então, o Cebolinha, sabendo que não ia se dar nada bem com a situação, que o Sansão ia aparecer, não é? Para dar aquele recado nele. Então, ele, ó, pegou, saiu correndo disparado, não é? Então aí a tentativa dele se reconciliar com a Mônica não deu muito certo, quebrando a expectativa da tirinha, não é? Causando aí o humor. Bem legal, não é, crianças? Pois bem, pois agora já colocamos aí uma fala, agora nós vamos à hora da produção. Dessa vez vocês que serão os escritores, tá? Então, olha aí quem aparece novamente. É o Cebolinha. Ele está conversando aí com vocês. E olha o que ele diz. Vamos escrever o texto nos balões de fala da tirinha. Nessa história, eu convido a turma para fazer um piquenique. Então, ele está pedindo aí a nossa ajuda para construir essas falas, tá? Então, tá aqui a tirinha, crianças, ó. Uma tirinha bem legal, uma das mais antigas que o Maurício de Souza produziu, tá? Então, nós temos aí, já sabemos que a missão é convidar os amigos para um piquenique, não é? Então, vamos analisar o primeiro quadrinho. Quem está participando desse primeiro quadrinho? Nós temos aí 4 personagens. Cebolinha, Cascão, Magali e a Mônica, não é? Temos aí quantos balões de fala? 3 balões, não é? E esses balõezinhos aí devem ser preenchidos. E temos que ficar atento ao formato também. Nós temos um balão individual para o Cebolinha. Temos aí um balão coletivo, não é? Para o Cascão e a Magali e um para a Mônica. No segundo quadrinho, aparece aí os 3 e tem 2 balões de fala. Nós temos que colocar a fala. No terceiro, tem aí os 2 personagens, não é? Cebolinha e Cascão e um balão de fala para o Cascão. E no último, chega a Dona Magali, lotada de cestas, não é? Mostrando a sua gula, não é? Que ela é muito comilona e os seus colegas ficam todos olhando assim, meu Deus, cada um com sua cesta e ela com várias, não é? Então agora vamos construir as falas, uma a uma, tá? Mas antes, o que devemos analisar antes de escrever as falas? Nós temos que falar sobre as imagens, porque a gente já acabou de fazer, não é? Analisamos aí a imagem, o que está acontecendo na história. Pensamos aí também nos personagens que estão participando, não é? São 4 personagens no primeiro quadrinho, tem 3 no segundo, 2 no terceiro e os 4 lá no último, né? Temos que pensar aí também nas expressões faciais, não é? Do rosto, nas emoções dos personagens, não é? Que é muito importante. Olha aí no primeiro quadrinho, os personagens aí todos felizes, os segundos estão assim também felizes, né? Mas no último acontece algo bem inusitado e eles mudam todo o semblante. Os balões, não é? Então nós vamos ter que montar quantas falas? Vamos contar os balões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 falas que nós vamos colocar. E o enredo, que é a história em si, não é a narrativa. Estamos narrando aí o convite de Cebolinha ao piquenique, não é? E o desenrolar dessa história. Então vamos lá, no primeiro quadrinho, o que é que nós vamos colocar? A gente já sabe que é o Cebolinha que está fazendo aí o convite aos seus amigos. O que é que vocês acham que ele vai dizer nesse convite? Nós podemos dizer o quê? Como é que ele está fazendo aí uma pergunta? Ele vai perguntar, não é? Para os seus amigos se eles aceitam participar do piquenique. Então eu trouxe aqui um exemplo, mas você pode fazer do texto do jeito que você quiser aí na sua casa, no seu caderno, tá? E depois o quê? As crianças aceitam e vão buscar suas cestas. Então primeiro a fala do Cebolinha. Ele pode dizer assim, ó, pessoal, vamos fazer piquenique? Cada um leva seu lanche, tá? Aí observa que o Cascão e a Magali estão felizes e a Magali já vai até saindo. Então um balão coletivo. Podemos dizer o quê? Que eles devem ter dito assim, legal, não é? E a Mônica sai. Então a Mônica foi fazer o quê? Ela foi buscar a sua cesta. Então ela pode dizer, vou buscar o meu. Então olha aí como é que ficou o primeiro quadrinho com o diálogo. Pessoal, vamos fazer piquenique? Cada um leva seu lanche, tá? Legal, vou buscar o meu. E no segundo, crianças? Aí no segundo quadrinho nós já temos as crianças que elas chegam com as cestas, não é? E elas também estão aguardando a Magali, porque a gente não vê a Magali nessa cena, não é? Só mesmo o Cebolinha, o Cascão e a Mônica. Então, o que a gente pode dizer aí? O que o Cebolinha está pensando aí? O que ele está dizendo, na verdade, não é? Porque é um balão de fala.
Nós podemos dizer que ele chegou, viu seus amigos e disse assim: estão prontos? Aí nós temos que falar igualzinho a ele, né? Prontos, trocando aí a letra R pelo L. Estão prontos? Uma pergunta, ponto de interrogação. Será o que os coleguinhas responderam? Que eles estão prontos, mas está faltando alguém, não é? Então a gente pode colocar isso na fala. Ó, só falta a Magali. Então estão prontos? Só falta a Magali. Aí eles estão aí esperando. Aí temos agora o terceiro quadrinho. O que acontece nesse terceiro quadrinho? Eles avistam a Magali, não é? Então eles avistam e eles podem dizer o quê? Quando eles veem a Magali? Olha, ela está vindo, não é? Então pode dizer uma frase mais curta. Lá vem ela. E no último, não tem aí nenhuma fala, não é? Mas é a Magali que está chegando com várias cestas. Então, a gente pode revisar a nossa escrita. Olha como ficou legal o nosso texto, ó. Pessoal, vamos fazer um piquenique? Cada um leva seu lanche, tá? Legal. Vou buscar o meu. Estão prontos? Só falta a Magali. Lá vem ela. E lá vem ela lotadas de cesta, não é? Mostrando aí que ela gosta muito de comer. Então ficou bem legal, bem divertido a nossa tirinha, não é, crianças? E aí, ó, mas é muito importante, tá? Prestar bastante atenção à questão dos balões, tá? O formato dos balões, na expressão facial dos personagens, tá? Na escrita. E aí, observa que a palavra que o Cebolinha fala errada, ela está em destaque. Então, se for escrever alguma palavrinha que o Cebolinha falou de forma errada, não esquece de fazer esse né, detalhe aí, de escurecer mais essa palavrinha, tá? Para dar destaque a ela. Então, vocês podem ficar à vontade e de criar, tá bom? E a nossa tarefinha lá no Mob vai ter uma tarefinha bem parecida com essa, para a gente criar um diálogo. Então, já que vocês já estão sabendo aí de tudo, já vão caprichar, tá bom? Então, meus amores, olha aqui o Snoopy, não é? E seu amiguinho, ó, dando tchau para vocês. E eu também vou me despedindo de vocês hoje, não é? Sexta-feira, acabou a aula, mas sexta-feira que vem vamos estar juntos novamente, se Deus quiser. Eu espero que tenham gostado dessa aulinha, tá? Eu amei estar aqui com vocês, eu amei essa aulinha. Beijinhos e abraços virtuais e até a próxima. Tchau, tchau!